Antes de começarmos, vamos fazer uma oração, porque o nosso desejo, né, é que Deus abra nossas mentes, nossos corações, para que tudo que venha a ser falado venha a ser guardado, né, que a gente possa ter de cor em nossos corações, tá bom? Então, eu vou começar fazendo uma oração para que o Senhor nos guie, nos oriente quanto tudo que será falado agora pela manhã. Oremos. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio e a oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos em Tua presença e aprender mais, ó Deus, do Senhor. Muito obrigada, porque temos a certeza de que precisamos e que necessitamos a cada dia crescer, ó Deus, no conhecimento da Tua pessoa. Abre, ó Pai, as nossas mentes, os nossos corações, que tudo que venha a ser falado, ó Deus, possa ser guardado, porque a Tua palavra diz que guardando a Tua palavra em nossos corações, ó Deus, a gente não peca contra o Senhor, Pai. É assim que oramos no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, na aula de hoje a gente vai ver sobre as vantagens do conhecimento de Deus. E eu estava vendo uma série de estudos sobre essa questão dessa palavra conhecer a Deus, e é interessante que o significado é mais ou menos aquele conhecimento íntimo, né, de um relacionamento conjugal entre o homem e a mulher. É você ter aquela intimidade profunda com Deus. Então, essa palavra conhecer não é apenas você conhecer superficialmente a palavra, mas ter realmente aquela intimidade com Deus e dar essa ideia de um relacionamento, né, entre um casal. E dentro dessa série, né, ela fala sobre a gente conhecer para amá-lo. E aí eu achei interessante que realmente a gente não ama algo que a gente não conhece. Não tem como eu amar algo se eu não conheço bem. E a pessoa de Deus, né, quanto mais a gente conhece, mais nós vamos amá-lo. Então, as vantagens do conhecimento de Deus. Sempre que eu ia dar uma olhada no assunto, aí só vinha na minha mente os benefícios. Vou estudar sobre os benefícios do conhecimento de Deus. Quando eu abri a lição, era vantagem. Gente, só vem na minha mente benefício, benefício. Por que será, né? Que eu só penso na palavra benefício e não na palavra vantagem. E aí eu fiquei com esse impasse e acabei indo procurar a definição. Mas eu queria saber de vocês. Né? Vocês acham que existe essa diferença entre a palavra vantagem e benefício? Queria ouvir de vocês. Eu tenho aqui a definição, mas eu queria que vocês dissessem se tem realmente, né, as vantagens do conhecimento de Deus poderia ser a mesma coisa de os benefícios de conhecer a Deus. Digam aí, o que é que vocês acham? Ok, então vejam aí, olha só. As vantagens. O que é que a definição da palavra vantagem, segundo o dicionário? Característica de algo que pode me ajudar. E a definição da palavra benefício é a vantagem de ter aquilo que vai satisfazer uma necessidade minha. Então, olhando aí as duas definições, que sugestão você daria? Realmente é a mesma coisa, né? O nosso estudo, a gente tem tirado de um material de referência, que é uma revista que se chama O Conhecimento de Deus, da editora Mundo Cristã, que é desse J.I. Packer, e também daquele spoiler que eu dei domingo passado, né? Do livro Ídolos do Coração, da Elise, que é também que é da editora Vida Nova. Então, nós temos baseado nesses dois. Eu, particularmente, peguei, né, alguns pensamentos desse livro Ídolos do Coração, mas o principal material realmente é o Conhecimento de Deus, uma revista do Mundo Cristã. E aí, pensando nesse livro, né, eu até comentei domingo passado sobre criando Deus à nossa imagem. Quando nós não conhecemos verdadeiramente a Deus, né, qual é o nosso pensamento muitas vezes? Né? Então, se, por exemplo, imaginamos um Deus mais dócil,
ou um Deus que pode ser manipulado conforme os nossos caprichos, nós criamos um ídolo. Então, quando eu não conheço esse Deus verdadeiramente e eu esqueço que Deus me criou para ser a sua imagem, eu acabo criando um Deus que seja a minha imagem. Que vai ser um Deus que, por exemplo, eu posso ser manipulada, eu posso mudar de opinião, eu posso ser injusta algumas vezes, mas Deus não. Né? E eu achei muito interessante quando essa autora ela fala essa questão. Né? Quando eu crio um Deus que não tem os atributos verdadeiros de acordo com a sua palavra, de quem ele é, então eu estou criando um ídolo, e é esse ídolo que eu estou adorando, não ao verdadeiro Deus. Quer ver um exemplo bem prático em relação à palavra de Deus, que eu fiquei pensando na hora, né? Quando Deus nos ensina a orar, ele diz, lá no final da oração, Jesus ensinando a orar, o que é que a oração fala? Perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo o meu devedor. Mas muitas vezes eu não perdoo a dívida daquela pessoa e eu quero que Deus perdoe a minha dívida totalmente. Deus diz isso na sua palavra, será que ele vai mudar de opinião quando ele diz quando ele nos ensinou a orar dessa forma, não é? Senhor, perdoa minhas dívidas assim como eu perdoo a dívida daquele que tem algo contra mim. Aí depois eu penso, não, eu não perdoei totalmente, né, a dívida daquela pessoa, mas Deus vai me perdoar. Não. Deus vai ser justo, é um atributo dele. Olha, na minha palavra eu digo que eu vou lhe perdoar até onde você perdoa o seu irmão. Se você perdoou só metade, eu vou perdoar só metade da tua dívida também. Né? E muitas vezes a gente erra nessa questão do atributo fiel e justo de Deus. A gente acha que ele pode abrir exceção. Deus não abre exceção. Ele também diz em sua palavra que se eu digo que não amo o meu irmão que eu vejo, eu não posso amar a Deus. E às vezes tem aquele irmão que eu não suporto, e aí eu falo, Deus, mas eu te amo, não tem nada a ver. Aquela pessoa é insuportável, mas eu amo o Senhor. Mas o que é que Deus diz? Olha, se você diz que não ama seu irmão, você não me ama. E a gente insiste em não amar o nosso irmãozinho e querer adorar a Deus. Quando Deus fala, olha, você não me ama. E colocamos de lado ou esquecemos desse atributo de Deus que é a justiça, que é a imutabilidade. Deus não vai mudar a opinião dele. Deus não vai mudar a sua palavra por causa de um capricho meu. A questão das luzes com as trevas, né? Não pode haver união entre luz e trevas. Aí aqui, para quem tem filhos jovens, né? A filhinha ou o filhinho começa a se relacionar com alguém que não está na luz. Aí fala, não, Deus, só ele não está na luz, mas eu estou. Não tem como se unir. Né? Deus é claro. Aí Deus vai abrir uma exceção? Tá bom, né? Eu vou deixar. Então, não é esse Deus justo que eu estou adorando, que eu conheço, porque Deus não vai mudar a sua opinião de forma alguma. O versículo-chave está em Oséias 6:3, quando ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus. A gente não pode deixar se levar por um pensamento do nosso coração em achar que a gente já conhece Deus suficiente. Nesse livro ainda, né, Ídolos do Coração, muitas vezes a gente dá ouvido à voz do nosso coração. Você já conhece a Deus suficiente, você não precisa conhecê-lo mais. Você conhece a palavra de Deus de trás para frente. Não, Oséias está falando aqui, conheçamos e prossigamos, então é uma coisa contínua. Né? Todos os dias eu preciso buscar e querer crescer nesse conhecimento do Senhor. E às vezes, o coração está lá nos enganando. Não, eu já conheço Deus demais. Né? Todo domingo eu estou lá na igreja, na EBD, eu vou para os cultos à noite. Durante a semana eu dou um tempo, não preciso, né, me aprofundar nesse conhecimento de Deus. Né? Então, a gente acaba dando ouvido à voz do nosso coração, que é corrupto e enganoso,
e acha que a gente conhece a Deus suficiente. Quem aqui só toma água ao domingo? Não precisa nem levantar a mão. Quem é que só toma água aqui dia de domingo? Não é uma questão de água. Tá bom? Então, será que a gente se preocupa em fazer realmente a vontade de Deus? Será que a gente tem essa preocupação? Deus, será que eu estou agindo de acordo com a tua vontade? Então, como que eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu tenho feito? O que eu tenho feito para conhecer essa vontade de Deus para a minha vida? E através de quê que eu posso saber qual é a vontade dele para a minha vida? Então, como a questão de conhecer a vontade de Deus, muitas vezes a gente pensa assim, né? Tá tudo lá na Bíblia, né? Só eu ler a Bíblia que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Realmente é, mas não é só questão de ler a Bíblia ou conhecer. Porque a gente lembra da história do próprio Satanás, que ele tentou Eva usando as palavras de Deus. Ele tentou a Jesus usando a própria palavra de Deus. Então, ele tem um pouco de conhecimento da palavra de Deus. Então, não é só, vou ler a Bíblia que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, como eu falei, né, o nosso estudo principal está dentro da revista. E aí o autor da revista, ele faz algumas perguntas, né? Para que nós fomos feitos? Para conhecer a Deus. E aí depois ele faz uma outra pergunta, né? Que alvo devemos estabelecer para nossas vidas, né? Como cristão, qual é o meu alvo, né, que eu tenho que atingir? E aí ele continua, né? O que é que eu devo fazer para conhecer a esse Deus? E aí, em João 17:3, a gente tem a resposta. E a vida eterna é essa, que te conheçamos a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, qual deve ser o alvo para a vida de um cristão? Conhecer a Deus, o único e verdadeiro Deus. Não é um Deus que eu vou criar para mim. Não é um Deus que eu vou criar a minha imagem, mas é conhecer a esse verdadeiro e único Deus. E a seu Filho a quem ele enviou. E o que é na vida que pode trazer mais alegria e satisfação para nós? O que é que na vida pode trazer maior alegria? Prazer, contentamento. Seria o quê? O conhecimento de Deus. É isso que deve trazer maior prazer. Não? O que na vida traz mais alegria, prazer e contentamento que qualquer outra coisa? E aí Jeremias responde. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em que? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então é isso que tem que me dar prazer, alegria e satisfação para a minha vida. Quando eu olho para a vida do meu filho e vejo que ele está buscando crescer e conhecer ainda mais a Deus, é isso que tem que trazer prazer para mim. Não é ter a melhor carreira do mundo, não é ter um cofre cheio de dinheiro que vai me trazer alegria, prazer ou satisfação. E o próprio Deus fala, né? Aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor. Eu não sei aqui quantos já ouviram falar no tal de Viktor Frankl, talvez poucos, né? Ele era um psicólogo e ele era judeu. Ele nasceu em 1905. Então, na época do Holocausto, ele tinha mais ou menos uns 40 e poucos anos, né? Então, ele passou por aquele período do Holocausto, esse Viktor, e eu achei tão interessante, ele morreu em 1997. Então, não faz tanto tempo, né? Para quem é da década de 70, não faz tanto tempo que ele faleceu. E eu achei interessante, porque depois da guerra ele passou pelo Holocausto e ele percebia que tinham pessoas ali que morriam por desânimo e tristeza. E ele, naquela hora, ele falou, não, eu vou sair daqui
e eu vou criar algo para mostrar para essas pessoas que elas precisam ter um alvo para que se anime a sobreviver e sair de situações difíceis. E aí ele criou a logoterapia, ou terapia do sentido da vida, que era o quê? Você estabelecer uma causa nobre, para que você pudesse pôr em prática, ou você amar mais alguém do que a você mesmo. E aí você vai ter sentido na sua vida. Esse era o pensamento dele. Né? Então, o que é que a gente vai amar mais do que a nós mesmos? Ao nosso Deus. E isso vai trazer sentido para a minha vida. Né? Enquanto ele pensava que seria uma causa nobre, apenas, ou amar alguém mais do que a si mesmo, você vai encontrar sentido da vida. E foi isso que fez com que ele saísse daquele holocausto. Só que esse conhecimento de Deus, quando nós passamos a conhecer a Deus em profundidade e intimamente, nós acabamos por mostrar algumas características. A gente vai mostrar na nossa vida que a gente conhece a esse Deus intimamente. Então, quais são as características de alguém que realmente conhece a Deus de forma profunda? Né? Ela recebe a palavra de Deus como sendo verdadeiramente a sua palavra. Totalmente, não apenas contendo a palavra de Deus. Uma pessoa que conhece a Deus, ela vai saber que ali é verdadeiramente a palavra de Deus. Ela recebe como sendo algo que foi mesmo inspirado por Deus e pelo Espírito Santo. E na palavra, ela nota esse caráter de Deus. Então, quando eu tenho um conhecimento profundo na palavra de Deus, eu vou perceber ali o seu caráter. O que é que ele quer de mim? Quais são os atributos que Deus tem? Aqueles que ele não compartilha com ninguém, que são os atributos incomunicáveis. Aquele que ele comunicou para nós. Né? A gente aceita e obedece às suas ordens. Alguém que tem um conhecimento profundo de Deus, ele vai conhecer e vai obedecer às ordens de Deus. E, por último, é alguém que ama a Deus independente das circunstâncias. Eu não vou amar só a Deus quando eu estiver bem de vida. Quando eu estiver passando por um momento miserável, se eu tenho um conhecimento desse meu Senhor, eu vou continuar amando a Ele, independente das circunstâncias. Então, quando a gente tem um conhecimento profundo, essas características, normalmente, elas são vistas num cristão. Então, é certo que aqui, nesse mundo, a gente não vai conhecer a Deus por completo. Né? E até na eternidade, né? Quando a gente for para a eternidade, diz que nós não iremos conhecer a plenitude da perfeição de Deus, muito menos nesse mundo. É o que fala em Romanos 11, 33, né? Que diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Então, a gente nunca vai ter um conhecimento pleno da pessoa de Deus. Mas a parte que Ele quer que a gente conheça, vai estar lá na sua palavra. Tá bom? Então, para a gente começar entrando no assunto sobre essas vantagens ou esses benefícios, né, de conhecer a Deus. Então, quando a gente vai abrir um negócio, né, Robson, que tem negócios aqui, quem mais tem negócios, né? Você precisa ter um negócio para você ter mais ou menos a noção. Né? Você vai querer ter vantagem naquele negócio que você está abrindo. Você vai querer ter lucros, você vai querer adquirir alguns benefícios quando você vai abrir um negócio, tá bom? Então, o que é que eu vou querer agora? Que vocês me digam. Agora eu vou precisar que vocês falem, tá? Quais são as vantagens que nós, como cristãos, temos quando conhecemos a Deus? Aí eu vou anotar aqui, tá bom? Podem ir falando aí. Número 1. Vamos lá? Quem vai ser o primeiro? Que vantagem, né? Porque quando eu vou abrir um negócio, eu quero ter vantagens ou ter alguns benefícios naquilo. Eu quero tirar vantagem de algo quando eu vou abrir um negócio. E quando nós conhecemos a Deus, né? Quais são as vantagens que eu vou ter quando eu tenho esse conhecimento íntimo e profundo com Deus, com a sua palavra? Vida eterna. Quem mais? Sabedoria.
Nossa, muito bem. Paz. Proteção. Nossa, é muita vantagem, gente. Podem ir falando aí. Alegria. Confiança. Esperança. Perdão, né? Viram como a lista é grande? Quantos benefícios, e aí vai mais, tá? Só que depois nós vamos ver mais algumas, talvez vocês até gabaritaram alguns aqui, tá bom? Da lição. Então vejam só quantos benefícios e quantas vantagens a gente pode ter quando a gente conhece a esse Deus. E às vezes a gente esquece, né? São inúmeras. Mas, para eu obter, para que eu desfrute desses benefícios e dessas vantagens, eu preciso o quê? Conhecê-lo. Porque quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. E esse amor, essa busca em querer conhecer a Deus, não pense que vai ser algo que vai nascer, que vem do ser humano. Não vem. Você precisa pedir, desejar esse conhecimento do Senhor. Então, aí agora, nós vamos entrar nos 4 benefícios que foram apontados aqui, ou 4 vantagens, que nós podemos ter quando nós conhecemos a Deus. Tá bom? Os 3 primeiros benefícios é um pouco fácil para a gente. Talvez a gente nem percebeu, mas está lá dentro da história de Daniel e seus 3 amigos. Os 3 primeiros benefícios. O último são outros 2 versículos, tá bom? Então, o que é que eu vou distribuir aqui? Gente, tem mais perguntas do que gente. Então, algumas pessoas vão ter que receber mais do que um, né, Ari? Então, só para dar uma explicação, mais ou menos, essa daí foi a resposta que eu achei mais difícil, lendo apenas o texto, né? Porque ele dá mais ou menos assim, veja que situação difícil eles estavam passando, várias coisas foram jogadas em cima deles, né? Olha, você vai ouvir tal som, tal música, se você não se prostrar, você vai ser jogado na fornalha e eu quero ver qual é o Deus que vai te livrar. Então, a gente olhando, né, que situação difícil algum dia você passou, a gente pode passar. Né? E quando a gente conhece a esse Deus, Ricardo, o que é que a gente pode, que benefício a gente pode ter de Deus quando nós o conhecemos, para que a gente possa sair de uma situação assim tão difícil que aos nossos olhos seria uma coisa impossível. Tá? E aí, isso, e eu vou gabaritar a resposta aqui da lição, né? Todo o livro do professor vem com resposta. Então, a resposta que ele deu, né, quanto ao benefício que eles tiveram, foi que eles obtiveram do Senhor força. Então, para a gente suportar situações, quem nos fortalece é Deus. Se for pela nossa força, a gente não consegue. A própria palavra de Deus diz, não por força nem por poder, mas pelo o teu Espírito. Então, eles estavam numa situação tão difícil e a vantagem que eles obtiveram foi força. Né? Eles obtiveram força de Deus para sair daquela situação e confiaram, né? A confiança. Então, pergunta número 2. Essa aqui está muito fácil, né? Quais os nomes dos amigos, né, que venceram a fornalha através do conhecimento que eles tinham de Deus? Pergunta número 2. Quem eram esses amigos? Aí a número 3, né? Quando a pessoa conhece a Deus, qual é a reação dela diante da perseguição ostensiva? Isso tudo pensando dentro do texto, tá? Pergunta de número 3, quem está com ela? Confiança. Confiança, né? Eles a viram com confiança e bravura. Número 4, cite uma das fontes para o conhecimento de Deus, pensando nesses 3 jovens. Qual era uma das fontes, e até Daniel também, uma das fontes que eles tinham, que eles obtiveram vantagem naquela situação? Qual é uma das fontes? Palavra de Deus. Muito bem. E aí a número 5, ela já falou a palavra. A número 5, qual uma outra fonte
para o conhecimento de Deus. A palavra, ela já falou, número 5. Fé e, gabaritando a resposta, oração. Né? É como se fosse o avião, né? O exemplo que a gente dá para as crianças. O avião não voa só com uma asinha, tem que ter as duas. Palavra e oração. E número 6. O que Daniel fazia quando ele estava no exílio? Quem está com o número 6? Muito bem, orava 3 vezes ao dia. Então, aquela pessoa, então aqui a gente vai tirar a primeira vantagem, né? Quem conhece a Deus tem a força de Deus, tá bom? Em um dos capítulos proféticos de Daniel, a gente lê o quê? O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel 11:32. Então, a gente olhando o contexto desse versículo, a gente percebe que a atitude tomada por aqueles que conhecem a Deus é reagir à tendência agnóstica que está operando ao seu redor. Ou seja, todos ali adoravam ídolos e deuses, mas eles não faziam a mesma coisa. Então, a gente obtém essa força, porque se não for por Deus, gente, a gente acaba sendo influenciado. E a gente conhece a história desses jovens, né? Que eles foram levados para lá, para a Babilônia, tá bom? Então, é exatamente isso que vemos acontecendo no capítulo do livro de Daniel, onde é narrada a bravura de Daniel e de seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram homens que conheciam a Deus e, consequentemente, sentiam-se compelidos a se colocar ativamente contra as convenções e preceitos de falsas religiões. Então, só Deus mesmo é quem pode nos dá essa força para a gente não vir a ser levado por falsas religiões. Então, esse foi o primeiro atributo. Ele tem aqui força? Não, então eu vou pôr aqui, tá? Então, a primeira vantagem, na verdade, né, ou o primeiro benefício de conhecer a Deus é que a gente obtém de Deus a sua força. Queria que alguém lesse, senão eu vou pôr aqui. Deixa eu ver. Isaías 12:2 diz assim: Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Então, a gente não pode nunca pensar que a força que eu tenho, ou a capacidade que eu tenho de amar, de perdoar, vem pelas minhas próprias forças, não é? Tá? É Deus quem nos dá essa força. Em Filipenses 4:13, a gente lê lá que fala assim: tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. Então, quem é que me fortalece? É Deus. Se eu posso passar por qualquer coisa, é porque Deus é quem está me fortalecendo. Não é pelas minhas próprias forças. Tá bom? Então, agora a gente viu o primeiro benefício, ou a primeira vantagem de quando a gente conhece a Deus. Vamos passar para o segundo, e aí a gente tem as outras perguntas, para a gente ver qual seria a segunda vantagem. Então, quando nós conhecemos a Deus, o que é que acontece? Quando eu tenho um conhecimento profundo de Deus, eu acabo adquirindo uma afinidade com a mente de Deus. Então, eu vou pensar como Deus pensa, vou amar como Deus ama. Então, pensando nessa situação de Daniel e dos seus 3 amigos, tá? Vamos ver 2 características de quem tem a mente de Deus. Então, pergunta número 7. O que significa ter afinidade com a mente de Deus? Olhando para a vida daqueles 4 amigos. Quem está com a pergunta número 7, levanta a mãozinha. Responda aí. Fazer a sua vontade. Quando a gente tem a mente de Deus, a gente anda conforme Ele e a gente faz a sua vontade. Essa seria uma característica. E a número 8. Qual seria a outra consequência na vida de quem está afinado com a mente de Deus? Então, a primeira, faz a sua vontade, né? Anda conforme Ele quer. E a segunda, quem está com a número 8? Isso, também. Porque aqui a gente vê a questão de característica, né? Fazer a vontade, reconhecimento que é Ele quem
O poder e a força vêm dele. E uma característica também de quem tem a mesma mente, que pensa como Deus, a característica que ela vai ter na vida é a oração e sua vida pessoal. Então, quando eu conheço e tenho o temor de Deus, a característica que eu vou ter, um benefício, é oração e vida. Né? A minha vida pessoal, as minhas atitudes vão demonstrar que eu tenho um conhecimento de Deus, né? Tenho uma afinidade com o Senhor. Então, o segundo benefício ou vantagem seria ter a mente de Deus. A gente tem a força, tem a mente de Deus. E aí, Paulo, ele falou o seguinte, de 1 Coríntios 2,16. Pois quem conhece a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Os pensamentos sobre Deus enchiam a mente e o coração de Daniel, como ele bem demonstra em suas orações. Então, quando a gente tem a mente de Deus, pressupõe o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês. Quando nós temos a mente de Deus, a gente conhece, né, e faz a sua vontade. A gente fica numa intimidade com Deus, Salmo 25, 14, e a gente ama o mundo como Deus amou. Por isso que a gente precisa ter esse amor pelas almas perdidas. Uma vez eu comentei com alguém, com algumas pessoas, né? Às vezes a gente vive como se o inferno não existisse. Né? Vejo que o meu pai não é crente, não tomou uma decisão, mas cadê o meu amor de chegar para o meu pai e dizer, pai, você tem certeza para onde você vai no dia que você morrer? Né? Então, quando a gente tem essa mente de Cristo, a gente passa a ter esse amor pelos perdidos também, da mesma forma que Deus amou. Não iremos oferecer o mesmo sacrifício, isso é óbvio, né? Mas a gente passa a amar. Tá? Em Salmos 48 fala, né? Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Em 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para que os temem, é para aqueles que o temem. Então, para que eu tenha essa intimidade, eu preciso temer a Deus. E por último, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Agora vamos para o terceiro. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Estou só eu falando. Alguém quer fazer algum comentário? Então, para a gente ver agora o terceiro atributo, né, ainda dentro da história desses 4 jovens, né, além deles terem a mente de Deus, a força de Deus, qual foi o benefício, né, que eles tiveram? Né, que vantagem eles tinham em relação aos outros por conhecer a esse Deus? Então, a pergunta número 9, a resposta está lá dentro de Daniel 3, do 16 ao 18. Quem está com pergunta número 9? Karen. Então, será que alguém que não tem o conhecimento perfeito de Deus teria essa atitude? Então, qual que seria? Isso, foi em cima. Coragem e ousadia. Então, veja a resposta que ele deu. Ó, pode jogar, não estou nem aí. Porque, se for da vontade de Deus, ele vai nos tirar. Então, veja que ousadia eles tiveram para responder a quem, gente? Não era qualquer pessoa, não. Eles foram verdadeiramente ousados. E quem deu essa ousadia para eles só veio da parte de Deus, em responder dessa forma. Tá? Número 10. Qual a primeira consequência de quem tem a ousadia dada por Deus? Quem está com o número 10? Qual é, pastor? Exatamente. Uma pessoa que tem o conhecimento de Deus não vai temer a homens. Vai ser uma pessoa que vai ser ousado e que vai ter coragem. Número 11. A primeira ele já respondeu, tá? Então não pode falar coragem. Qual seria a segunda consequência de quem tem uma ousadia vinda de Deus? Número 11. Pode responder assim,
Né? Olhando para a vida deles, eles tiveram ousadia, coragem, e qual seria? Confiança. Convictos na vontade de Deus. Olha, se a gente tiver que ser lançado, que seja. Né? Então, essa confiança, essa ousadia, essa coragem, fez com que eles enfrentassem a oposição. É triste quando a gente vê tantos jovens, né, que quando passam tanto tempo com os pais dentro da igreja, quando chega período de faculdade, de amigos, acabam se desviando, porque não consegue se opor a certas situações. Né? Não são opostos a algumas situações e acabam se envolvendo. Durante o carnaval, tem crianças que foram alunos meus no seminário, com 4, 5 anos. Vejam como eu sou velha, né? Como eu sou velha. Outros que eu fui babá. Eu tinha 19 anos, era babá de um jovem. E aí, durante o carnaval, né, sem fazer nada em casa, olhando os stories, a maioria pulando no galo da madrugada. Gente, eu mandava as fotos para minha irmã, porque até ela conhece, né? E eu mandava, Kelly, quem é esse? Kelly olhava, meu Deus, não acredito. Olha só o que eu estou vendo aqui, né? Infelizmente, assim, né? Era por tristezas e assim, as avós desses já estão mortas. E uma das avós de um deles é minha tia. Eu pensei, meu Deus, a caveira de minha tia deve estar se torcendo lá dentro. Né, uma menina que ela criou no Evangelho, hoje está pulando o galo da madrugada. Então, vai para a amizade do mundo, não consegue se opor a algumas situações e acabam sendo levadas. Né? E a pergunta número 12. Por que pessoas que têm ousadia dada por Deus aceitam os riscos da fé? Quem está com o número 12? Coragem também. Uhum. Exatamente. Porque ela sabe que Deus vai livrar dos perigos, né? O risco da fé. Eles não sabiam, nem tinham certeza de que iria acontecer, mas eles tinham convicção de que de alguma forma, Deus iria ajudá-los. Então, eles tiveram coragem e eles creram. Né? Então, a pessoa que tem um conhecimento de Deus, a vantagem que ela vem a obter é a ousadia. Então, essa ousadia dada por Deus Gente, se tiver algum erro de português aqui, vocês podem me corrigir. Tá? Essa ousadia dada por Deus, ela realmente é a ousadia abençoada, né? Não é aquela de você ser ousado e sair. Tá? O que chama a minha atenção nessa questão de Daniel, alguém poderia ler... A Karen já leu, né? Daniel. Quem foi que leu Daniel 16, 3, 16 a 18? Foi Karen, né? Então não precisa ler, não, cara. Como eles foram ousados, a forma que eles responderam. E a outra situação de ousadia que eu vejo é quando é lançado o decreto de que não poderia orar a outro Deus que não fosse ao Deus verdadeiro. Né? E eu fiquei pensando na ousadia de Daniel, gente. Ele não mudou o seu horário da oração. Ele não orou com as janelas fechadas. Ele não orou de madrugada. Ele foi ousado ao ponto de orar como era de costume. Não vou mudar a minha atitude por causa de um decreto. Então, muitas vezes a gente muda a nossa opinião, muda a nossa atitude por causa da opinião ou atitude do mundo. E Daniel não pensou dessa forma. Eu vou continuar agindo da mesma forma, ainda que haja esse decreto. Então, ele continua a orar, e essa ousadia de Deus, ela não corre de ameaças. Essa ousadia de Deus, ela enfrenta as oposições, e essa ousadia de Deus, ela aceita o risco da fé. Então, com essas 3 implicações, a gente pode também medir, né, qual o nível de conhecimento que eu estou tendo do meu Deus. Será que eu sou do tipo que muda de opinião, mudo de atitude? Será que eu sou do tipo que acho que Deus vai passar a mão na minha cabeça porque eu não perdoei meu irmão, porque ele me feriu de forma muito grave? Aí Deus vai falar, ele feriu você muito grave, não precisa perdoar não, mas eu te perdoo. Não, Deus não vai mudar a opinião dele. Se você não perdoa, lá na oração eu digo que eu também não vou perdoar você.
Como que você quer perdão se você nem perdoa o seu irmão? Né? Então, a gente pode medir o nosso conhecimento de Deus a partir dessas atitudes. Né? Eu sou ousado, né? Eu não ligo para ameaças, eu não quero saber de oposições, eu vou enfrentá-las e eu vou correr o risco da fé. E, por último, de acordo com, pergunta de número 13, de acordo com Salmos 33, 11, agora a gente saindo da história de Daniel e de seus 3 amigos, qual é a quarta vantagem de quem conhece a Deus? Seria a nossa última vantagem aqui, ó. Quem que está com essa pergunta? Servir a Deus com alegria, muito bem. O que é que tem em Salmo 32, 11? Pode ler? Amém. Então, olha aí, né? A vantagem ou o benefício que a gente tem é servir a Deus com alegria, é sentir alegria, porque eu tenho um conhecimento profundo de Deus. E a pergunta de número 14, segundo Filipenses 4:7, né, que é bem conhecido, né, como é possível ter alegria no sofrimento, por exemplo? Quem está com 14? É o Badias? Muito bem, com a paz de Deus, né? Aquela alegria vem porque eu conheço a Deus profundamente, eu tenho uma intimidade com o Senhor, então, independente das consequências, eu vou sentir alegria por causa da paz de Deus. Então, a quarta seria, quem conhece a Deus tem a alegria de Deus. Olha só, aqui deu alegria, não foi? Aqui, ó, número 5. Alguém falou alegria, tá bom? Então, não existe alegria comparável àquela cuja mente está possuída da plena certeza de conhecer a Deus. A alegria de Deus é consequência de paz que nós temos nele, não da paz que vem por consequência das atitudes. Se eu estou bem, eu estou alegre. Se eu não estou bem, eu estou triste. A minha paz está em Deus. Então, essa é a paz que Paulo fala lá em Romanos 5, né? Justificados, pois, mediante a fé, a gente tem paz com Deus. Então, a minha paz está em saber que eu sou justificado em Cristo. Então, tantas vezes a gente está passando, quando a gente passa por uma dificuldade, a primeira coisa, Deus não me ama. Não, Deus provou o seu amor quando Ele deu o seu Filho. Ali já foi amor suficiente. E por causa desse sacrifício, né, eu sou justificada. Então, isso tem que me trazer paz, não as consequências do dia a dia. E Filipenses 4:11, né, Paulo fala, né, digo isso não por causa da pobreza. Por quê? Porque ele aprendeu a viver feliz em toda e qualquer situação. Então, Paulo, ele não estava feliz em algumas situações. Ele estava feliz em toda e qualquer situação. Então, para a gente concluir, né, ninguém que demonstre mais alegria do que o próprio Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, lembrando daquele comentário que eu fiz no começo, né, sobre a gente ler a Bíblia e ter aquele conhecimento superficial ou até mesmo profundo, como os mestres da lei eles tinham, né? Conheciam a palavra de Deus, mas não foram nem capazes de reconhecer o próprio Deus no meio deles, né? Então, é no sofrimento, muitas vezes, que a gente se aproxima desse Deus. Isso é fato. É no sofrimento que a gente se aproxima de Deus. O que me chama a atenção é que no começo do livro de Jó, como é que Deus apresenta Jó? Homem justo, íntegro, que se desvia do mal. Vejam só, e no final, ele fala o que para Deus? Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, isso é uma prova de que eu não tenho que ter a ousadia de pensar que eu já conheço Deus suficiente, que eu não preciso crescer nesse conhecimento do Senhor. Então, será que a gente está pronto a enfrentar uma fornalha por amor a esse Deus? Será que eu estou pronto de abrir mão
né, de algumas coisas da minha vida por amor a esse Deus, porque eu só vou amá-lo na medida que eu vou conhecendo. Se eu não buscar conhecer a Deus, eu não vou amá-lo o suficiente. Qualquer coisa vai ficar no lugar do meu Deus. Então, aqueles jovens, olha só do que eles abriram mão. Eles abriram mão da própria vida. Eles chegaram para Deus, para o rei, olha, se quiser, joga a gente lá. E às vezes coisas pequenas a gente deixa de abrir mão para agradar a Deus. E os jovens foram capazes de abrir mão da própria vida. Quem foram esses homens? As imagens não estão muito legais, não, mas, né, pensando no exemplo desses homens, então ali, ó, do lado de cima da arca, a gente vê Noé. Não é interessante? Deus falou o que para Noé? Qual foi o benefício que ele teve? Qual foi a vantagem que ele teve para conhecer a Deus? Quem pode dizer aí? Que vantagem Noé teve? Ele e sua família, pelo conhecimento que eles tinham de Deus. E o que me chama a atenção é lá Gênesis 8, 14 ao 16, quando aí fala assim, Deus falou para Noé, sai da arca. Né? Deus podia ter deixado eles ali dentro, né? Olha, fica aí, te vira. Não, Deus chegou para eles e falou, por quê? Porque ele tinha esse conhecimento da pessoa de Deus, que Deus é fiel e é imutável. Quando ele falou que ia mandar chuva para destruir tudo, depois de tanto tempo, Noé poderia ter desistido. Por causa de quê? Da oposição, porque muitos não tinham acreditado, a maioria, todos, não tinham acreditado. Então, Noé poderia ter desistido por causa da oposição. Né? Não vou construir isso mais não, Deus, essa chuva não vai cair. Não, ele permaneceu firme, porque ele sabia que um dos atributos de Deus é a fidelidade e imutabilidade. Ele não iria mudar a sua palavra. Aí, logo abaixo, a gente tem quem? Quem consegue, olhando assim, abaixo da arca? Que figura é aquela ali? Quem poderia? Alguém está entendendo? Ló. É Ló. Né? Qual foi o benefício também de Ló? Livramento. Né? E o que eu acho, a parte que eu acho bonita, assim, que só ele teve naquele momento, gente, foi de um anjo pegar pela sua mão, né? Quando ele viu que o negócio ia cair mesmo, diz que o anjo viu que Ló estava, né, enrolando demais lá, ele pega pela mão de Ló e puxa, olha, bora sair que o fogo vai cair sobre essa cidade. Então veja que benefício tremendo, né, que Ló teve. Aí, logo depois, essa foto do meio. Qual foi o benefício? A do meio, Davi. É Davi rasgando as suas vestes. Não dá para... Davi rasgando as suas vestes. Qual foi? Que benefício ele teve ali de Deus? Que ele se rasgou assim diante do Senhor. Qual foi? O perdão. E a certeza que ele tinha que Deus perdoava. Não é? Vejam assim, Davi, gente, ele fez coisas terríveis. Aí imagina, né, como muitas vezes tantas pessoas falam para si mesmas, eu não consigo me perdoar. Bom, essa capacidade você não vai ter nunca. A gente não tem a capacidade de se perdoar. Deus pede que eu perdoe o próximo, mas quem me perdoa é Deus. Aí a gente pensa, eu não vou me perdoar nunca por isso que fez, mas Deus me perdoa. E Davi tinha essa convicção, Deus vai me perdoar. Deus me perdoou por esse pecado. Então é um benefício tremendo que ele teve na vida dele, o perdão, a certeza do perdão que Deus havia lhe dado. E ali ele rasga as suas vestes. Né? Aí depois a gente tem, ali está fácil, né? Daniel na cova dos leões. Né, que aí também a sua vida foi poupada. E quem foi lá, fechou a boca do leão? Anjos, né? Fechou a boca dos leões. Porque ele também foi ousado. Né, e ele cria nessa fidelidade e justiça de Deus. E por último, nós temos os 3 jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. E o interessante é que o próprio Deus
estava com eles dentro da fornalha. Então veja assim, que vantagem eles tinham, né, dos outros. Então esses homens, né, eles sabiam a quem recorrer e que ele poderia livrá-los. Às vezes a gente, quando está com algum problema, a gente corre para coisas erradas. A gente não corre para Deus. Né? A gente vai assistir TV, vai para as redes sociais. Tem pessoas que acabam tendo impulsão alimentar, come, come, come. Mas esses homens não. Eles sabiam em quem confiava, eles sabiam em quem eles tinham crido e que era poderoso. Quando nós conhecemos ao Deus verdadeiro, quando nós cremos que Ele é um Deus fiel, que Ele não muda, que Ele não abre exceção, a gente sabe a quem recorrer. E a gente confia que Ele é capaz de nos livrar. Amém.